Olá, galera, tudo bem? Hoje eu trouxe uma receita bem especial para os amantes de café. As pessoas que gostam, por exemplo, de cappuccino. Esse é um pão feito especialmente para esses apaixonados pelo café tão querido pelos brasileiros. Então, se você gosta de café e especialmente gosta de cappuccino, eu te convido a assistir esse vídeo até o final. Bem, para começar, vou apresentar para vocês os ingredientes. Lembrando que toda a descrição dos ingredientes está aqui embaixo, tá? Então, as quantidades, tudo certinho, vai estar descrito aqui embaixo e você pode pegar tranquilamente. O processo eu vou estar explicando aqui no vídeo para vocês. Primeiro, eu gostaria de falar da receita. Eu acho que isso é muito importante, principalmente para as pessoas que gostam de desenvolver novas receitas, para as pessoas que querem inovar na panificação, trazendo transformações e trazendo novos produtos aí para as prateleiras de panificadoras ou do seu estabelecimento, enfim. Então, essa receita, na verdade, eu estava pesquisando uma receita de pão de chocolate, e quando me deparei com este pão, que na verdade era uma massa branca com recheio de pão. E só que a receita era pão de chocolate. Então, quando veio na minha cabeça um pão de chocolate, eu pensei, é um pão todo de chocolate. Mas não era, a massa era branca e somente com recheio. Então eu falei, não, não é assim que eu quero. Eu quero um pão realmente todo. Quando a pessoa olhar, diga assim, é um pão de chocolate. E ela não vai descobrir só depois que cortar. Ela vai descobrir no momento em que ela olhar para o pão. Então, o que foi que eu fiz? Peguei e refiz toda a receita. Sentei lá, fiz todo o meu balanceamento de ingredientes e modifiquei essa receita. Peguei e tirei a ideia chocolate e coloquei a ideia cappuccino. Eu falei, bem, eu gosto de cappuccino, então vamos testar essa receita e vamos ver no que vai dar, né? E eu vou mostrar agora o resultado para vocês. Então, é uma receita que eu trabalhei uma fermentação mais lenta. Ele é um pão que ele fermenta mais lento, principalmente como uma das justificativas é o ingrediente canela, né? O cappuccino ele tem uma canelazinha para dar um gosto. Mas depois eu dou até uma outra ideia para vocês quanto a esse sabor de canela, mas a forma como eu fiz, eu coloquei a massa, né? Então, eu trabalhei também o pré-fermento, né, a quantidade de pré-fermento. Ele é um pão que você pode fazer com fermentação natural, mas eu fiz com pré-fermento de 8 horas. Quem tiver curiosidade também de conhecer um pouco mais sobre pré-fermentos, eu tenho um vídeo completo falando sobre pré-fermentos. Esponja, polish, biga, vários tipos de pré-fermento que você pode estar utilizando para fazer pães de fermentação lenta, que eles ficam muito mais saborosos. Então não adianta você fazer um pão de chocolate, um pão de cappuccino, e o processo ser um processo muito acelerado, que não realça sabor ao seu produto. Então, para que o meu pão de cappuccino ficasse bem saboroso, eu trabalhei uma pré-fermentação de 8 horas. Então, eu fiz meu fermento um dia antes, né? Porque eu fiz à noite, meu pão eu fiz de manhã, fiz o pré-fermento à noite, e o pão eu fiz de manhã. E aí, quando eu fui adicionar massa, eu analisei os ingredientes que eu tinha selecionado. Eu utilizei a farinha de trigo, utilizei o pré-fermento, utilizei ovo, utilizei açúcar, utilizei chocolate, utilizei a canela e utilizei café líquido. Porque eu não uso café solúvel na minha casa, então a minha alternativa para aquele momento foi usar o café mesmo, o café líquido. Eu preparei um café e fiz. Mas se você tiver também o café solúvel, você pode colocar uma quantidade de café solúvel. Na receita também eu vou colocar essa alternativa para vocês. Tem pessoas que gostam do café solúvel, né? Para não ser mais um ingrediente hidratante para facilitar o processo. E aí a gente começa, né, depois de apresentar esses ingredientes que eu pré-selecionei para essa receita, nós vamos colocar a ordem desses ingredientes, tá? Gente, a ordem ela é fundamental para o resultado do processo, né? É um pão que dá um certo medo de fazer. Eu falo medo assim porque as pessoas realmente elas ficam inseguras em relação a processos de panificação. E é comum, você vai desperdiçar ingredientes, você vai desperdiçar tempo se aquele pão não der certo. Por que ele causa uma certa insegurança? Porque ele tem dois ingredientes que não são muito comuns na panificação, que é a canela e o café. Só que eu garanto para vocês que o pão fermenta e o pão também fica com sabor agradável. Não vai ficar, nossa, mas café, vai ficar amargo. Nossa, mas chocolate 100% vai ficar amargo. Não fica, tá?
Então, vamos à mistura. Primeiro, eu fiz totalmente diferente, tá, gente? Do que a gente geralmente utiliza no método direto. Geralmente, no método direto, a gente pega, mistura os secos, depois mistura os líquidos, e aí você pega, faz toda essa misturinha, que sempre, na maioria das vezes, dá certo. Só que dessa vez eu quis fazer diferente, eu quis começar com uma hidratação e depois ir adicionando os secos. Então, eu coloquei o pré-fermento inicialmente na farinha, tá? Depois que eu coloquei esse pré-fermento, eu adicionei o café líquido no ovo, tá? Eu não gosto de adicionar o ovo direto na farinha, porque às vezes ficam pequenos grumos, a gema, ela rapidamente adere à farinha. Aí às vezes ficam uns grumos, não sei se já aconteceu com vocês, mas a gema deixa uns pontinhos amarelos na massa. Se você fizer uma diluição dessa gema antes de colocar na massa, isso não acontece, tá? Então eu peguei o café, a metade do café, diluí no ovo, né? Então eu fiquei com um ovo mais fluido, com sabor de café, e misturei aí na minha farinha, tá? Depois disso eu adicionei todos os outros secos, o açúcar, o chocolate e a canela em pó, né? E o leite em pó. Misturei todos eles e senti a consistência da massa. É muito importante, às vezes eu percebo que as pessoas ficam meio, não, aqui a receita é isso, é 100 ml de água, é 200 ml de água, pá, taca a água na massa. Gente, por mais que a receita esteja lá, que você saiba que é aquela quantidade, mas vai com calma, tá? Vai com calma, porque a farinha ela vai absorvendo a água lentamente, tá? Não é uma coisa instantânea. Coloquei água, absorveu. Não, você coloca, você sova, depois você coloca mais um pouco, você sova novamente, que dá tempo da massa absorver no seu tempo. Não é no nosso tempo, é no tempo dela. E aí depois você percebe, poxa, tá faltando mais um pouquinho de água, eu vou e adicionar água. Ou então, não, já chega de água, né? Não vou mais adicionar. E aí você consegue controlar. Esse pão, especialmente, é assim, uma coisa minha, tá? Que eu compartilho com vocês. Quando eu vou fazer um pão que eu nunca fiz e que especialmente é um pão que me gera uma certa insegurança em relação aos ingredientes, opa, eu vou usar leite, eu vou usar açúcar, eu vou usar ovo, vou usar café, são ingredientes que tornam a massa bem mais maleável. O que eu faço? Eu faço na mão. Eu não vou para a batedeira, porque às vezes na batedeira, pelo fato de eu não estar ali com a mão na massa, eu perco o tato. Eu perco o tato da massa. Aí, geralmente, a primeira vez que eu vou fazer aquela receita, eu gosto preferencialmente de fazer lá, sentindo do início ao fim. Que isso vai me dar uma segurança para depois eu escrever a receita e falar, não, eu coloquei 50 ml de café e coloquei 50 ml de água e a receita ficou tranquila. Então, quando eu for fazer da outra vez, eu posso já fazer na batedeira, porque eu sei que, em média, eu vou gastar 200 ml de líquido. E isso vai deixar a massa tranquila. Então, aí eu peguei, depois que aconteceu esse processo, né, da mistura dos ingredientes nessa ordem, eu misturei, comecei a misturar, foi sentindo a massa, opa, chegou no ponto ideal. Quando eu vi a cor daquela massa, eu fiquei, nossa, mas ficou muito bonita a cor. Parecia um brigadeiro. Eu bati até a foto, vocês vão ver dele modelado, parecia assim umas bolinhas de brigadeiro. Ficou bem legal. E aí, quando os ingredientes estavam bem misturados, eu tenho uma outra dica para vocês, tá? O momento do sal. O sal, a gente pode batizar ele de penúltimo ou último. Ele pode receber essa denominação dependendo do tipo de pão que a gente vai estar preparando. Quando o sal vai ser o último? Quando o último ingrediente, tá, gente? Quando ele vai ser o último? Quando eu for fazer aquele pão que leva pouca manteiga. Por exemplo, esse pão, ele não leva manteiga, ele não leva óleo, não leva nenhum ingrediente assim com lipídico, né? Então, o sal vai ser o meu último ingrediente. Quando eu for fazer um pão que leve muita manteiga, ou leve muito óleo, leve muito azeite, o sal é o penúltimo. Ele vem primeiro que essa gordura. É interessante falar isso porque quando eu vou fazer um pão que leva muita gordura, preferencialmente eu coloco essa gordura no final, porque o sal, quando ele entra em contato com a massa, ele estrutura a minha massa. Aí ele deixa a minha massa mais firme. Quando ele deixa a minha massa mais firme,
essa massa vai estar muito mais preparada para receber essa gordura no final. E aí a minha massa não vai ficar aquele mingau. Não sei se vocês já tiveram a triste experiência, né, de fazer um pão que você começa a colocar manteiga e aquele negócio vai se desfazendo e você vai ficando desesperado. Deu errado, né? O pão deu errado. E às vezes não é que o pão, a quantidade esteja errada. Na verdade, a forma que você misturou que estava errada. Então, vocês podem batizar o sal de último ou penúltimo, dependendo da quantidade de gordura que você vai utilizar. Aí depois que eu continuei a sova, a massa ficou elástica, tá, gente? Não é por causa do chocolate, não é por causa da canela que o glúten não vai desenvolver tranquilamente, tá? Ele desenvolve tranquilamente e aí você tem uma massa bem legal, bem elástica, que você vai desenvolver com tranquilidade. Depois que eu sovei bem a massa, tá? A água que eu utilizei foi gelada, o café não estava quente, tá, gente? Importante falar isso. O café não estava quente, não estava morno, ele estava simplesmente em temperatura ambiente. Eu fiz o café e esfriei ele. O açúcar é um açúcar demerara, tá? É um açúcar com as partículas bem grossas. O que eu fiz? Peguei e dei uma diluidazinha com um pouquinho de água, tá? Não dá para ver de repente isso no vídeo, mas uma parte do açúcar eu fiz isso, tá? Eu diluí, porque elas são partículas muito grandes, às vezes atrapalham um pouquinho o desenvolvimento do glúten. Então, se você tem açúcar mascavo, ou até mesmo açúcar demerara, que geralmente são açúcares que algumas pessoas preferem utilizar, né? Não só o açúcar refinado, você pode fazer essa diluição, tá? Então, depois que ele foi sovado, né, que nós tivemos aí o resultado de uma massa bem elástica, bem bonita, cheirosa, né, uma massa que eu acho que se uma criança ver, ela vai querer comer essa massa crua mesmo. Aí eu fui e modelei em pequenas bolinhas. O que foi que eu pensei quando eu pensei nesse pão? Eu pensei em delicadeza. Eu falei, gente, é um cappuccino, né? O cappuccino ele é servido com toda aquela delicadeza, né, com aquela espuminha. Então, eu pensei num pão pequenininho, um pão assim, tipo bolinha, pequenininho. Aí o que foi que eu fiz? Que ficou bem legal também, que vocês estão vendo aí. Eu coloquei um pouco de açúcar demerara por cima do pão, né, e aí ele ficou com um docezinho em cima. Mas eu coloquei só o açúcar, depois eu fiquei pensando, por que eu não coloquei açúcar com canela? Então, uma dica para você que de repente não queira colocar a canela na massa, você pode colocar a canela em cima, né, do pão. No momento que ele for fermentar, você pincela e joga por cima o açúcar com canela e coloca para assar. É uma outra dica, uma outra alternativa para fazer esse pão aí ficar com um sabor bem intenso. Depois que ele fermentou, ele demorou um pouco para fermentar. Ele demorou quase 2 horas para fermentar, mas porque eu não usei o fermento direto, né? Eu usei só o pré-fermento. Se você quiser acelerar um pouquinho mais a fermentação, se tiver com pressa, você pode colocar 1 colher de fermento biológico, mas é uma alternativa, tá? Uma alternativa que você pode fazer para preparar esse pão. Um outro ponto, depois que ele fermentou, o assamento desse pão, ele foi feito num forno a 180, com uma temperatura a 180 graus, durante, média, como as bolinhas foram pequenas, durante 30 minutos. O aroma na casa, não preciso nem falar que ficou incrível, né? Um aroma de chocolate impregnado na casa, que eu tenho certeza que os vizinhos ficaram loucos, querendo saber o que estava acontecendo na minha casa, se tinha se transformado em uma fábrica de chocolate. E aí depois você pode servir esse pão, tá? Olha a finalização dele, ele ficou bem airado, ficou um pão. Não fica com aspecto pesado, né? As pessoas podem associar, um pão de chocolate, ele vai ficar com aspecto pesado. Não, ele não fica. Ele fica bem airado, fica leve e fica com sabor suave. Se você quiser amenizar o sabor dessa massa, você pode trocar o chocolate 100% pelo chocolate 50%. Você pode fazer o café mais diluído, você pode trabalhar com Nescafé em vez do café líquido, controlando muito mais essa quantidade de ingredientes na sua massa. Tá ok, meu povo? Então, esse foi o pão de cappuccino, um pão bem rapidinho de fazer, tá? Os ingredientes, eles podem ser modificados. Vocês já podem perceber isso desde o início, é uma receita que já foi modificada para um pão de cappuccino e que vocês podem transformar esse sabor de cappuccino de acordo com a preferência de cada um, tá? Então, muito obrigada.
Quem curtiu o vídeo, dá uma curtida para incentivar ainda mais o nosso trabalho e deixa seus comentários, né? Se você fizer a receita, compartilha com a gente, marca a gente no Instagram e mostra que você conseguiu desenvolver de acordo com o que foi orientado aqui no nosso vídeo no Panificação na Amazônia.